Glória a Deus. Cumprimento a todos com a graça e paz de Cristo Jesus. Mesmo assentado aí, mas com toda a reverência à leitura da palavra do Senhor, abra aí sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 19. Lerei inicialmente o verso 35. Na medida da exposição, iremos ler os demais versículos. Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu João, capítulo 19, verso 35. Diz assim a palavra de Deus: aquele que isto viu, testificou, sendo verdadeiro o seu testemunho. E ele sabe que diz a verdade, para que também vós creiais. Senhor Deus, louvado seja o teu nome pela tua palavra lida, louvado seja o teu nome pelo Espírito Santo que nos ensina a compreendê-la. Louvado seja o teu nome pelo Espírito Santo que aplica a tua palavra no nosso coração e que nos transforma e nos conforma à imagem de Cristo Jesus. Essa é a nossa expectativa diante da tua palavra. Tira-nos as distração e que possamos, ó Pai, sermos conduzidos pelo teu Espírito Santo para compreender a tua palavra nessa noite. Peço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Levi, um italiano judeu, ele passou por um campo de tortura e execução de judeus, um campo que pertencia aos nazistas, lá na Segunda Guerra Mundial. Após ficar 11 meses naquele campo e ver atrocidades ali contra os judeus, ele conseguiu ser liberto e foi ali como conduzindo a sua história de vida a contar todos os relatos que os seus olhos viram ali naquele campo. Segundo ele, um sobrevivente de um campo de tortura e de execução precisa registrar isso e compartilhar com as pessoas que estão lá fora. Segundo ele, esses registros aproximam as pessoas que estão fora, que estão no mundo, deste campo de execução e tortura. Este texto que nós acabamos de ler, principalmente este versículo, aponta para João, um sobrevivente de um campo de execução, registrando exatamente o que viu. No verso 35 ele diz que ele viu e testifica a verdade. Toda a escritura registrada por meio da inspiração do Espírito Santo traz para nós um registro e um relato deste plano da redenção que perpassa por toda a Bíblia. E João mostra, principalmente agora, nesses relatos finais aqui, de Jesus indo ao encontro da cruz voluntariamente. Ele quer mostrar exatamente que este registro, ele não serve só para aproximar aqueles que não estavam lá com ele testemunhando visivelmente daquele local, mas que este testemunho, esse relato, ele serve para transformar outros cativos do campo de concentração, de execução, para sobreviventes. Então hoje nós vamos pensar à luz deste texto que o grande restaurador,
Jesus Cristo, se entregou voluntariamente ao campo de execução para nos tornar sobreviventes dele. Nós vamos ver isso por meio de 3 cenas que João registra aqui. A primeira cena é a cena da crucificação, a segunda cena é a cena da morte, e a terceira cena é a cena do sepultamento. Então, olha aí comigo os 10 primeiros versículos, olha comigo do verso 17 ao verso 27, que diz assim: tomaram eles, pois, a Jesus, e ele próprio, carregando a sua cruz, saiu para um lugar chamado Calvário, Gólgota, em hebraico, onde o crucificaram, e com ele outros 2, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos escreveu também um título e colocou no cimo da cruz. O que estava escrito era: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus leram este título porque o lugar em que Jesus fora crucificado era perto da cidade e estava escrito em hebraico, latim e grego. Os principais sacerdotes diziam a Pilatos: não escrevas Rei dos Judeus, e sim, ele disse: sou o Rei dos Judeus. Respondeu Pilatos: o que escrevi, escrevi. Os soldados, pois, quando crucificaram Jesus, tomaram-lhe as vestes e fizeram 4 partes, para cada soldado uma parte, e pegaram também a túnica. A túnica, porém, era sem costura, toda tecida, de alto a baixo. E disseram, pois, uns aos outros: não rasguemos, mas lancemos sortes sobre ela, para ver a quem caberá, para se cumprir a Escritura. Repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sortes. Assim, pois, o fizeram os soldados. E junto à cruz estavam a mãe de Jesus e a irmã dela, e Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus sua mãe, e junto a ela o discípulo amado, disse: mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. Desta hora em diante, o discípulo tomou-a para casa. Então, estes versículos é a cena da crucificação. E quando nós caminhamos com João, que a ideia aqui é João nos pegando pela mão e nos levando aonde nós não estávamos, aonde nossos olhos não viram, mas aqui está um relato de alguém que viu e que traz um testemunho verdadeiro da cena da crucificação. Primeiro, João mostra que aquele lugar era fora da cidade de Jerusalém, e aquele lugar se chamava Calvário, ou Gólgota em hebraico, que significa caveira. Não se sabe ao certo por que aquele lugar parecia uma caveira. Alguns acham que havia uma pedra lá com um formato parecido com um crânio. Outros entendem porque era assim um lugar costumeiro a ter execuções dessa natureza. Mas a verdade é que aquele lugar era um campo de extermínio, e ali exterminava somente os mais malditos daquele contexto. Somente aqueles que cometiam os crimes mais horrorosos eram crucificados. As Escrituras dizem que maldito é todo aquele que é pendurado no madeiro, e ali era o lugar de extermínio dos maiores malditos da terra. E ali estava Jesus, indo, carregando a sua própria cruz, conforme o relato de João. Possivelmente só aquela parte
horizontal da cruz, a parte vertical já estava lá no local. Mas a verdade é que depois de um açoite terrível, mas a verdade é que depois de Jesus já estar fisicamente desconfigurado, ele ainda voluntariamente toma aquela cruz, põe ali nas costas e começa a carregá-la. Outros evangelistas, nos evangelhos sinóticos, dizem que ele recebeu a ajuda de Simão. E como João não registra esse fato, dá a entender que isso foi uma parte de um período da caminhada de Jesus até a crucificação. Mas o que João quer deixar bem claro aqui é que todo aquele que tomava a cruz e colocava sobre os ombros era maldito. E quando nós olhamos as Escrituras e percebemos Jesus, um homem santo, justo, limpo, sem pecado algum, sendo ali julgado e condenado num julgamento totalmente irregular, como nós vimos na pregação passada, aonde não se achou nenhum erro na pessoa de Jesus. E Pilatos, temendo mais a homens, ali então entrega Jesus para a crucificação, mas ele vai porque ele mesmo já tinha se entregado antes da fundação do mundo. E é interessante nós olharmos os detalhes do registro, porque a semana passada nós vimos aquela divergência, aquele confronto entre os judeus e Pilatos. Os judeus tentando imputar culpa em Jesus, Pilatos percebendo que Jesus era inocente, e eles ameaçando ali. Então houve esse atrito, e Pilatos então fala: tá, já que eu temo mais a homens e condeno o homem mais justo que pisou nessa terra, ele usa então de ironia, ele fala: agora eu vou alfinetar esses judeus. E era de costume todo aquele que era crucificado ter no alto da cruz o motivo pelo qual estava sendo crucificado, ter no alto da cruz o motivo pelo qual foi sentenciado. E Pilatos então coloca lá: Jesus o Nazareno, o rei dos judeus. Provavelmente a intenção de Pilatos era alfinetar os judeus, mas mal sabia ele que fazia um registro muito verdadeiro naquele momento. Mal sabia ele que ele estava sendo usado ali para propagar uma verdade em todas as línguas faladas naquele contexto, no hebraico, no grego e no latim. Todos que estavam para a festa de Páscoa em Jerusalém podiam olhar para o alto daquela cruz e ver que Jesus foi sentenciado por ser o rei Nazareno, o rei dos judeus. E é apropriado nós olharmos e pensarmos nisso, porque os judeus mesmos, no registro de Paulo, em 1 Coríntios, diz que eles olham para a cruz e para a crucificação e para essa mensagem na cruz e acham isso um escândalo. Para eles é impensável pensar no Messias, no ungido de Deus, um todo-poderoso, ser crucificado e passar por uma morte mais humilhante dentre os homens. Paulo ainda fala que os gregos também achavam loucura pensar que um rei se submeteria a ser derrotado numa cruz. E quando Pilatos faz este registro, ele mostra uma verdade muito interessante. Porque para aqueles que não entendem aquele processo da cruz, considera escândalo e considera loucura e desprezam Jesus,
E Pilatos escreve lá: Jesus o Nazareno. Jesus, daquele local desprezível da Galileia, daquele local aonde Natanael perguntou: poderia sair coisa boa de Nazaré? Daquele local profetizado lá em Isaías 9, um lugar desprezível. E o homem cego espiritualmente, morto nos delitos e pecados, só podem olhar para a crucificação de Cristo e rejeitar, e perceber, e evidenciar desprezo e taxar como loucura. Mas ali estava uma suprema verdade estampada lá em cima da cruz. Jesus se entregou voluntariamente, porque Ele é o Rei prometido, sairia lá da raiz de Jessé, ali da tribo de Judá, o Rei dos Reis, que inicialmente veio para o seu povo e o seu povo rejeitou. Agora povos de todas as línguas que receber essa mensagem, crer no coração e confessar Ele como Senhor, como Rei dos Reis, será salvo. Pilatos coloca a maior verdade sobre a cruz do Calvário. E meus irmãos, nesta cena que João nos pega pela mão e nos leva diante da cruz de Cristo, nos chama a uma resposta. Aquele ímpio chamado Pilatos, sem saber, registrou que ali estava o rei. Paulo entendeu isso quando ele registra em Gálatas 2, 19 e 20, que naquele ato ele estava crucificado com Cristo, e agora não era ele mais que vivia, mas Cristo que vivia nele, Cristo que é o Rei da vida dele. A crucificação, a cena da crucificação nos chama a este reconhecimento de que Cristo é Rei e reina sobre nós, nos chama para nos crucificar ali junto com Ele, como Paulo entendeu, como Pedro escreveu na sua primeira carta, no capítulo 3, no verso 15, quando ele chama: santificai a Cristo como Senhor no vosso coração. Ir para a cena da crucificação é estar disposto a ser crucificado junto com Cristo, é estar disposto a ser crucificado, a crucificar o nosso eu, e santificar, separar, reconhecer o senhorio, o governo e o reinado de Cristo sobre toda a nossa vida. Essa primeira cena, esse primeiro registro nos chama para esse reconhecimento. Cristo é o Rei da sua vida. Está registrado isso no seu coração e você evidencia isso. Uma outra coisa que João nos chama para observar nesta cena da crucificação. Diante desta cena da crucificação, nós vemos como o homem caído se preocupa somente consigo. Como o homem caído coloca sobre si uma coroa. Como que o homem caído é totalmente egoísta e insensível ao sofrimento alheio. Naquele momento de dor e de agonia, Jesus lá crucificado, ali estavam os soldados, lutando para pegar partes das vestes de Jesus. Ali estavam os soldados tentando extrair benefício para si. E será que será que esta não é uma realidade de muitos nos nossos dias?
que se aproximam da cruz para tentar extrair benefícios próprios, que se aproximam da cruz para tentar extrair aquilo que vai satisfazer os seus próprios desejos caídos. Lá estavam aqueles homens, mas ali estava se cumprindo as Escrituras Sagradas. Lá se cumpria o registro do Salmo 22, onde lançaríamos sorte sobre a túnica de Cristo. Isso afirma que aquilo ali não foi um acaso. Isso afirma a autenticidade das Escrituras. Isso afirma a autoridade das Escrituras se cumprindo, mesmo no momento tão vergonhoso como este. Mas é diante da crucificação de Cristo que nós vemos esse estágio caído do homem, se preocupando só consigo mesmo, tentando extrair benefício. É interessante porque o salmista Davi, no registro do Salmo 22, ele faz uma descrição e compara estes homens com animais. Ele usa ali a figura de cães, de leões, de búfalos, e mostra uma realidade do homem sem Deus, o homem que foi criado à imagem e semelhança de Deus, distinto de todos os animais. No seu estado caído, se comporta como um verdadeiro animal. No seu estado caído, busca incessantemente fazer sexo como animais selvagens, roubar como lobos selvagens, fazem guerras como verdadeiros animais selvagens, e tudo para satisfazer o seu próprio coração. Mas, meus irmãos, é diante da cruz de Cristo, é diante da crucificação de Cristo, que nós vemos também o próprio restaurador, no seu momento de maior sofrimento, se compadecendo com o próximo. Jesus lá, já agonizando, olha para sua mãe e se preocupa com a sua mãe. Jesus ali nos dá um ensinamento, um entendimento do cumprimento do quinto mandamento, de honrar os pais e a mãe, de honrar pai e mãe, de honrar os pais, mas mais do que isso, ali ele nos mostra, nos ensina o cuidado do próprio Deus conosco. Ali ele mostra que o próprio Deus se compadece de nós. Ali ele mostra que o próprio Deus é que cuida de nós. E ele ali não deixa a mãe desamparada. Ele chama João e fala: olha, aí está sua mãe. Ele fala para ela: olha, aqui está seu filho. O cuidado do Senhor se estende sobre nós. Diante da crucificação de Cristo, nós somos encontrados pela essa verdade. O grande restaurador cuida de nós. O grande restaurador nos faz descansar nesta verdade. O grande restaurador se compadece de nós e nos chama também a nos compadecer do próximo. Em um dos pronunciamentos da cruz, ele disse assim: ó, tenho sede. E quando ele faz esse pronunciamento, aqueles animais, aqueles homens com comportamento de animais selvagens, foram capazes de pegar uma esponja, untar ali no vinagre e pegar um isopo, uma galha de uma árvore específica e passar vinagre nos lábios do Rei dos Reis. Imagina a crueldade dos animais
Imagine a falta de empatia daqueles homens diante do sofrimento de Jesus. Mas eu te chamo não só para imaginar isso, mas para reavaliar também o seu procedimento diante disso. Jesus, em Mateus 25, ele fala para homens que ouviam o seu discurso, dizendo: olha, eu tive sede e vocês não me deram água para beber. E aqueles homens questionaram: mas como? Quando que o Senhor nos pediu água e nós não demos de beber? Ele diz: quando vocês negaram para um destes pequeninos, para um destes que eu me entreguei, para um destes que eu salvei, para um destes que eu chamei. E eu te pergunto, meu irmão, Jesus disse: eu tenho sede. Como tem sido o seu comportamento para com seu irmão? Como você tem agido diante da necessidade do próximo? Essa passagem nos chama mais do que refletir, mas nos chama para uma ação, a esse movimento de compreensão e de ação. Jesus está, através do seu próximo, dizendo: tenho sede. E este comportamento horrendo daqueles homens, daqueles animais que nós detestamos, corremos o risco de repeti-los. E Jesus nos chama a refletir e a poder fazer diferente. E essas reflexões que nós temos diante dessa primeira cena, da cena da crucificação. Agora eu te chamo para a segunda cena, a cena da morte. Olha aí a partir do verso 28. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado para se cumprir a escritura, disse: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embebedaram o vinagre em uma esponja e fixaram no caniço de sopro, lhe chegaram à boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, tendeu o Espírito. Aqui Jesus agora, diante da sua morte, aqui agora, Jesus, diante da sua morte, ele faz uma declaração de vitória. Aqui parece que é um brado de vitória, dizendo: olha, está consumado. Olha, agora tudo onde as escrituras apontaram lá desde o Antigo Testamento, aqui está consumado. Jesus está mostrando: olha, o sacrifício foi satisfeito. Jesus aqui está mostrando: olha, eu sou aquele cordeiro prefigurado no Antigo Testamento. Eu sou o sacerdote, mas também a oferta entregue no lugar dos eleitos, dos escolhidos de Deus. E agora ele está mostrando: olha, essa declaração está consumado. Ela nos aponta para que o sacrifício trouxe satisfação para o Pai, que esse sacrifício foi feito uma vez por todas, e que este sacrifício ele nos traz benefícios eternos. Está consumado. Em Gênesis 22, quando Deus põe Abraão à prova e fala: olha, Abraão, traga para mim o seu filho, o seu único filho, aquele que você tanto sonhou, traga-me e me entregue como sacrifício. E é interessante que
Abraão põe a lenha, põe o madeiro também sobre os ombros de Isaac. Isaac percebe ali todo o preparativo para o sacrifício e pergunta: mas e o cordeiro, pai? E o cordeiro, pai, para o sacrifício? E Abraão, revestido com uma fé sobrenatural, ele disse: Deus proverá. E aqui está a provisão de Deus. Aqui está o cordeiro consumando a sua obra. Aqui está o cordeiro que fez o único sacrifício válido. Aqui está o cordeiro que fez um sacrifício de grande valor. Aqui está a satisfação do Pai. Meus irmãos, quando nós olhamos para esse cenário de crucificação, muitos perguntam: mas por que Jesus teve que se fazer homem e se entregar naquela cruz? Muitas vezes você pensa: tá, eu entendi que foi por mim, mas eu não entendo o porquê que ele teve que ir às vias de fato, o porquê que ele precisava morrer, por que Deus não poderia ter nos perdoado e cancelado nossa dívida. E eu retorno a dizer uma fala que constantemente nós falamos aqui: Deus é justo, e é uma justiça plena, é uma justiça que nós temos vislumbres aqui na terra, mas não conseguimos alcançar a plenitude dessa justiça. É uma justiça que cumpre cabalmente os seus artigos, é uma justiça que cumpre cabalmente cada código. E meus irmãos, nós precisamos voltar lá no Jardim do Éden e perceber que foi quebrado um pacto com o próprio Deus. Nós precisamos relembrar que quando Adão quebra aquele pacto, todos nós estávamos ali representados. E nós precisamos lembrar que Deus deu toda a condição para Adão viver em obediência. Tinha ele de todos os frutos do jardim, mas havia um teste ali de obediência, olha, menos este. E existia uma sentença ali: se comer deste fruto, se desobedecer, se quebrar esse pacto, há uma sentença de morte. E a Bíblia diz que Deus não é homem para que minta. A sentença de morte está ali. E essa cena da morte de Cristo nos leva a pensar que esta morte sentenciada sobre nós estava sendo paga. Jesus estava nos substituindo. Deus, meus irmãos, Ele pode todas as coisas, menos negar a si mesmo. Se alguém te falasse: Deus não pode fazer alguma coisa, você pode dizer: sim, Ele não pode negar a si mesmo, Ele não pode negar a sua própria justiça. Diante da justiça de Deus, alguém deveria pagar por aquele ato, e Ele foi gracioso e misericordioso, permitindo alguém pagar aquela dívida no nosso lugar. E ali estava Jesus, o Cordeiro Pascal, o único suficiente de pagar a nossa dívida, o único capaz de ter vivido aqui nesta terra sem pecado algum, ter obedecido a Deus até a morte de cruz. Era o único que poderia nos substituir naquele lugar. Ele precisava de morrer para que nós tivéssemos vida e vida com abundância. Ele precisava de ser tido
considerado maldito, tomando sobre si todos os nossos pecados, nossas mazelas, para dizer naquele dia final: entre benditos de meu Pai. Ele precisava ter as vestes ali distribuídas, ele precisava de ficar ali desnudo e passar toda aquela vergonha para cobrir a nossa vergonha, para fazer aquilo que foi prometido lá no jardim, quando Deus tira ali a pele daquele animal e cobre Adão e Eva da sua vergonha. Tetelestai, está consumado. Ó, meus irmãos, esse é o brado de vitória. Olha, meus irmãos, aqui está o pronunciamento da maior vitória que nós podemos celebrar. Aqui está o pronunciamento da nossa maior vitória conquistada por Cristo naquela cruz, porque Ele morreu, que nós viveremos eternamente. Você está disposto, assim como Paulo, a morrer com Cristo e experimentar Ele vivendo em você, governando a sua vida, distribuindo os benefícios daquela morte na sua vida? É triste quando nós percebemos, por exemplo, a Igreja Católica, na ministração da missa, encenando a cada missa um novo sacrifício, quando aqui nós vemos esse pronunciamento: está consumado. Aqui o verbo está conjugado no modo perfeito, é um ato que foi feito no passado, uma vez por todas, e que os seus benefícios perpetuam ao longo da história. Já está pago a dívida, o sacrifício já foi feito, e os benefícios são dispensados sobre nós. E agora, meus irmãos, eu te chamo para a última cena, a cena do sepultamento, a partir do verso 31. Então os judeus, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto como era a preparação, pois era o grande dia daquele sábado, rogaram a Pilatos que se lhe quebrassem as pernas e fossem tirados. Os soldados foram e quebraram as pernas do primeiro e do outro que com ele tinha sido crucificado. Chegando-se, porém, a Jesus, como vissem que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Mas um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que isto viu testificou, sendo verdadeiro o seu testemunho, e ele sabe que diz a verdade, para que também vós creiais. E isto aconteceu para se cumprir a Escritura: nenhum dos seus ossos serão quebrados. E outra vez diz a Escritura: eles verão aquele a quem transpassaram. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda que ocultamente, pelo receio que tinha dos judeus, rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. Pilatos não permitiu. Então viu José de Arimateia e retirou o corpo de Jesus. E também Nicodemos, aquele que anteriormente viera ter com Jesus à noite, foi levando cerca de 100 libras de um composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis, como os aromas, como é de uso entre os judeus na preparação para o sepulcro. No lugar onde Jesus fora crucificado havia um jardim, neste um sepulcro novo, no qual ninguém tinha sido ainda posto. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus e por estar perto do túmulo, depositaram o corpo
de Jesus. Olha para essa última cena agora. Ali estavam os judeus, aqueles mesmos que intentaram acusações contra o santo Jesus, contra o inocente Jesus, contra o perfeito Jesus. Aqueles homens ali agora estavam preocupados com a cerimônia religiosa que estavam para cumprir. Aqueles homens ali estavam preocupados agora com a preparação para a Páscoa. Aqueles homens ali agora estavam preocupados em não se contaminarem. E houve uma proposta, então, olha, quebram as pernas deles para adiantar a morte. Lembra que a cruz tinha um suporte para que se colocasse o pé, e ali trazia ainda um pouco mais de tempo para respirar, para ainda. E quando quebrava aquilo ali, a morte era mais rápida. Aqueles homens foram lá, então, quebraram as pernas dos outros dois que estavam ali crucificados, mas quando chegou de Jesus, Jesus já tinha morrido. E quando eles olham e percebem isso, mais uma vez se cumprem as Escrituras. Mais uma vez mostra que Jesus, o Cordeiro Pascal, o Cordeiro que tira o pecado do mundo, era exatamente o perfeito. Havia uma descrição que o Cordeiro ele tinha que ser perfeito, e ali estava Jesus perfeito, sem nenhum osso quebrado. E aqueles soldados, eles intentam a lança no lado de Jesus, e João faz um registro. João detalha e descreve que sai sangue e água do corpo de Jesus. Por mais que nós podemos fazer algumas comparações do que esta água e este sangue representa, eu acredito que João estava querendo mostrar ali que ali morreu um homem. A medicina diz que é possível a pessoa estar sob grande tensão, acumular coágulos que misturam sangue e água. Eu quero crer que João estava querendo mostrar, fazendo um contraponto para um grupo que já existia naquela época, chamado docetismo, na época que João registra o Evangelho. E esses docetistas, eles acreditavam que Jesus era uma espécie de fantasma, que não se fez carne, o verbo não se encarnou. E acreditar nisso traz implicações terríveis, porque invalida o sacrifício substitutivo de Cristo. Ali estava João registrando, olha, 100% Deus, mas 100% homem também. E João traz outros detalhes dessa humanidade de Cristo. João traz Cristo falando, temos sede. João mostra outros detalhes que trazem essa humanidade de Cristo e o que isso implica para nós hoje. Hoje de manhã eu falava de uma dificuldade que nós temos quando nós nos blindamos e consideramos que o nosso problema é maior do que todos os outros e que ninguém pode entender o que nós estamos passando. Quando nós nos blindamos e achamos assim, olha, você não tem direito de fala na minha vida porque você nunca viveu o que eu estou vivendo. E meus irmãos, todos nós estamos atravessando por problemas. Se eu perguntar aqui quem não está com problema, eu vou desconfiar da veracidade dessa mãozinha levantada. É uma promessa, Cristo falou, olha, no mundo tereis aflições. Mas o problema é que nós, muitas vezes, supervalorizamos o nosso problema,
Muitas vezes nós supervalorizamos os nossos sofrimentos e consideramos que somos incompreendidos. Mas aqui João registra, neste sepultamento de Jesus, que o Verbo de fato se fez carne, habitou entre nós e conheceu as nossas dores, e conheceu o nosso sofrimento, e que conheceu as nossas tentações. E eu quero te afirmar com toda certeza, não tem nada que você esteja passando ou já passou nessa vida que Cristo não experimentou na carne. Meus irmãos, isso nos dá uma segurança em lidar com alguém que nos conhece não só porque nos criou, mas que conhece na pele os nossos desafios. O registro do sepultamento de Jesus nos chama para sermos consolados e confortados com esta verdade. Meus irmãos, seguindo este relato do sepultamento, nós vamos ver no verso 35, como nós lemos na leitura inicial, João dizendo: olha, aquele que isto viu testificou, sendo verdadeiro o seu testemunho, e ele sabe que diz a verdade, para que também vós creiais. Eu vi muita identificação aqui com o que nós tratamos no início desse sermão, na vida de Levi, aquele que foi um sobrevivente daquele campo de tortura e execução. Eu vi aqui Levi trazendo para a sua vida agora essa necessidade de expor esse relato. Ele escreveu alguns livros, e um dos seus livros ele escreveu com uma expectativa de que aqueles relatos pudessem transformar a vida das pessoas e fazer as pessoas melhores. As intenções de Levi foram maravilhosas, mas o único escrito, o único registro que é capaz de transformar vidas está aqui. E João bem sabia disso, e ele escreveu isso para compartilhar e para que aqueles sobreviventes da execução pudessem perpetuarem. João, quando escreveu isso aqui, já era um sobrevivente desta morte eterna que estava sobre o homem. João, quando escreve isso aqui, ele faz questão de detalhar no versículo 41, que naquele lugar chamado Gólgota, o lugar da caveira, lá estava um jardim. João faz questão de mostrar essa ligação, que aquela sentença de morte decretada lá no jardim do Éden estava sendo paga, estava sendo exterminada, estava sendo vencida ali naquele jardim do Calvário. É o único registro capaz de transformar vidas. É o único registro capaz de transformar vidas como essa de Nicodemos, que antes foi à noite ter com Jesus com vergonha de perder a sua reputação, e que agora João registra que ele já não vai ter com Jesus mais à noite, agora ele vai já à luz do dia, sobre muitos olhares. Aqui registra também a vida também de José, um também judeu, que apesar de ainda estar passando por esse desafio ainda de ter
essa intrepidez para declarar Cristo como Senhor, também já estava participando ali, colaborando, entregando suas petições ali para o benefício do reino. Essa mensagem e esse cenário do sepultamento nos traz uma esperança, porque é possível homens, daqueles lá descritos como animais no capítulo 22, ou no Salmo 22, descrito como animais, serem transformados, serem restaurados à imagem e semelhança de Deus. Essa cena do sepultamento também nos chama para o engajamento com essa verdade. Levi, aquele sobrevivente, passou a dedicar a sua vida para propagar aquela mensagem dos dias que ele viu. Todo aquele que tem um encontro verdadeiro com a cruz de Cristo, todo aquele que olha para a cruz de Cristo e não a tem como escândalo e loucura, mas que a reconhece como poder de Deus e é transformado por este poder, se envolve na propagação dessa palavra. Lembra o registro de João, capítulo 4, a mulher samaritana, quando foi transformada por esta verdade que liberta, se desvencilhou daquilo que aprendia e foi anunciar Jesus. Aquela mulher ia ao meio-dia diante daquele poço tirar água para não conviver com as outras pessoas, porque tinha vergonha das suas ações. E quando ela foi transformada, ela rompeu-se com aquela vergonha e foi correndo anunciar que o Messias, o Rei dos Reis, morreu, foi crucificado, foi sepultado, para que todo aquele que nele crê pudesse ter vida, e vida com abundância. Meu irmão, essa palavra e essa cena nos chamam para esse desafio. Essa palavra é um saculejo. Essa palavra nos chama para não ficarmos da mesma forma diante dela. Essa palavra nos chama para responder como nós temos visto a cruz de Cristo. Qual é o relato que você faz daquela cena, daquele campo de execução e extermínio? O seu relato é como o de João? Ou o seu relato vai ser como daqueles animais descritos no Salmo 22, que só busca tirar proveito? Hoje, 28 de agosto, é o dia do voluntariado. E que presente poder falar do maior voluntário da história, daquele que ninguém tirou a vida, mas que ele mesmo entregou, daquele que foi voluntário para morrer a morte mais terrível, daquele que foi voluntário para nos substituir das nossas mazelas, nos substituir da execução, nos substituir do extermínio eterno. Ele nos chama hoje a ser crucificado com Ele naquela cruz e declarar: agora não sou eu mais que vivo, mas Cristo vive em mim. Aquele que se fez maldito naquele último dia te chamará dizendo: entra bendito de meu Pai. Se põe de pé neste momento, vamos falar com o Senhor. Feche os seus olhos. Vamos fazer uma última oração e precisamos pensar naquilo que nós acabamos de ver. Você está pronto para orar? Está pronto para mudar?
precisa ser mudado na sua vida? Coloca isso em palavras diante de Deus agora, fale com Ele. Senhor Deus, nós rogamos ao Senhor nessa hora a mudança que é necessária na nossa vida. Se há alguém aqui, ó Deus, nessa noite que tem se aproximado da cruz apenas por interesse, mas de repente o Senhor, na tua graça, no teu amor, fez com que compreendesse o que realmente significa a cruz do Senhor Jesus, eu peço, Deus, perdoa esse pecador agora, transforma essa vida agora, faz, ó Deus, com que ele possa perceber que aquele lugar da cruz era o nosso lugar, se ele possa se render a Ti agora e ser perdoado. Ó Deus, se tem alguém aqui que é discípulo lá no coração, mas não na prática da vida, Senhor Deus, talvez como um Nicodemos, ó Deus, um José de Arimateia, que só disfarçadamente tem servido ao Senhor, meu Deus, que hoje possa assumir um compromisso público, pessoal, de proclamar que Jesus Cristo é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Ele é o Rei de toda a terra. Em nome de Jesus Cristo, Senhor Deus, tira, Senhor Deus, a timidez agora dessa pessoa, tira, Senhor Deus, esse pensamento, ó Deus, de ser politicamente correto, de não se expor, ó Deus, e que nós possamos, Deus, diante dessa realidade que o Senhor se expôs naquela cruz por nós, a gente possa se colocar, ó Deus, como proclamadores do Teu Evangelho, como pessoas que anunciam, que creem que Jesus Cristo de fato é o Deus Filho, que se fez homem e que morreu no nosso lugar e que pagou pelos nossos pecados e que satisfez todas as exigências da justiça de Deus e que a sua justiça foi aplicada a nós. Nós proclamamos esse Evangelho. Senhor Deus, se tem alguém aqui hoje desamparado, ó Deus, diante da cruz do Senhor, que possa entender, Senhor Deus, que o Senhor morreu na cruz por nós, e que o Senhor sabe o que é padecer, e que o Senhor entende, ó Deus, o sofrimento, e que o Senhor dá o suprimento a cada um, segundo a sua necessidade. Senhor Deus, nós estamos todos diante da cruz do Senhor agora, pedindo que o Senhor restaure a nossa vida. Tu és o grande restaurador, nós confiamos em Ti, Senhor Deus, para a restauração completa das nossas vidas. Senhor Deus, que o Senhor ministre isso no coração de cada um de nós, segundo a necessidade de cada um agora, Pai, que nós possamos ser completamente transformados diante da Tua cruz, diante do Teu sacrifício. Que o Senhor abençoe então o Teu povo, que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a comunhão do Espírito Santo do Senhor seja com todos nós, agora e sempre. Amém. Amém. Deus abençoe você, que você saia daqui com essa cena e com a estrofe daquela canção, aquela pergunta: morri na cruz por Ti, que fazes Tu por mim? Deus abençoe você com uma semana cheia de Deus, em nome de Jesus.